presença, Espírito Santo, que possa falar ao seu coração. O que Deus tem preparado para você nesta manhã. Nós acreditamos na presença gloriosa do Espírito Santo nesta casa de oração. E você veio para ser abençoado nesta manhã. Por certo, Deus vai te falar com todos nós. Obrigado, bondoso Deus, por esse tempo de bênção, de graça, que estamos, Pai, passando na tua casa. Pelos cânticos entoados, Deus, pela presença gloriosa do Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Nós, ó Pai, suplicamos nesta hora que vamos ouvir a tua palavra, que ela possa encontrar morada em nosso coração. Senhor, tudo que nos afasta da tua presença, tira de nós esta manhã. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso coração nesta manhã para ministrar a tua palavra às nossas vidas. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada convidado nesta manhã. Senhor, seja falando com o teu povo. Usa o teu servo pastor Marcinho com o Espírito do Senhor, para que a glória do Senhor seja manifesta em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, amados irmãos e irmãs, abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, apenas o verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 6. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vocês leem agora, por favor. Porque Deus das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Podemos se sentar, irmãos e irmãs. Alegria estarmos de volta juntos para o louvor e glória do nosso Deus. Tivemos aí nesse feriado nossos 2 acampamentos. Sente que quando estiver aqui, aleluia, glória a Deus. Passou o padre, venceu, aleluia, em nome de Jesus. Mas terminando esse tempo de acampamento, um acampamento falou sobre relevância e o outro acampamento falou sobre comunhão. Os dois temas muito ricos, significativos para a nossa vida, para a nossa caminhada, e que são norteadores para aquilo que nós precisamos cumprir e estar diante de Deus, debaixo de uma direção, de uma visão nesse ano: comunhão e relevância. E preste atenção, os dois pontos têm como base, que não pode ser removida, a palavra de Deus. É em cima disso que nós trabalhamos juntos nesse tempo aí, pelas manhãs de domingo. Para não perder o costume e para vocês fixarem, e o meu alvo é que fixe mesmo, recordando, o ser humano ele é composto por espírito, alma e corpo. Está lembrado disso, amém? Amém. Quais são os elementos do espírito? Quais são os componentes da alma? E do corpo? Isso. Em relação à vontade, lembre-se que você não deve obedecer à vontade, mas a vontade deve ser sujeita a você, no sentido de que a parte mais importante do seu ser é o espírito, é onde Deus habita e é de lá que Deus fala contigo. Então você precisa treinar a sua vontade ao obedecer o seu espírito, aquilo que a gente chama de quê mesmo? Quem lembra? Coração, que não tem nada a ver com a bomba de sangue. A gente faz assim para você lembrar. Preste atenção, seguindo um pouco mais. Antes do período de carnaval, nós vimos que existem pelo menos 4 sinais perceptíveis de quando alguém recebeu de fato, de verdade, uma revelação de uma verdade da parte de Deus na sua palavra. Alguém lembra quais são os 4 sinais? Pode falar. Qual foi a primeira? Revelação gera o quê? Vida. A vida
vida de Deus é percebida na vida da pessoa. Isso é fundamental você lembrar. Outra coisa, a revelação gera o quê? Fé. A revelação na palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Lembre-se disso. Outra coisa que a revelação gera o quê? Olha para mim, presta atenção. Presta atenção. Conversão sem transformação não é salvação. Precisa haver mudança. É inegável que as pessoas que conhecem ao Senhor e que ouvem a sua palavra em termos de revelação profunda, é inegável que elas sejam mudadas. Elas vão ser mudadas. E o quarto, a revelação gera o quê? Sustento no momento da batalha, no momento da tentação, no momento da grande dificuldade e no momento das lutas contra o diabo e os seus anjos. Preste bastante atenção, começando agora, novo assunto. Muita atenção. O que a gente tem feito aqui nessas manhãs, e eu digo a gente, não é porque só eu. Na verdade, a administração do louvor faz parte, a abertura faz parte, todo o ambiente faz parte. O que a gente está tentando gerar em cada irmão e irmã é uma coisa chamada maturidade no Espírito. O leite, para muitos ainda é espiritual, para muitos ainda é necessário. Mas cá para nós, a gente precisa partir para a comida cada vez mais sólida. E é isso que eu estou procurando trazer para vocês nas manhãs de domingo. Então é o seguinte, preste atenção. Existem princípios que nós precisamos abraçar para alcançar a revelação da parte do Senhor. Eu não posso forçar a luz de Deus vir sobre mim, mas eu posso estar preparado, habilitado para percebê-la todas as vezes que ela se manifestar. Eu preciso estar atento. E aí, nós temos dois textos que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs rapidamente, que são 1 Coríntios 12, 11 e Hebreus 4, 7. Que diz assim: mas um só e o mesmo que? Esse Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Qual Espírito é esse? Espírito Santo ou Espírito de Deus? Então, voltando. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O texto de Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso, significa que o nosso coração pode ficar trancado em determinado momento. Então, preste atenção. A principal questão a se alcançar, ou para se alcançar a revelação, o principal ponto de atenção é o nosso coração, o nosso espírito. Se eu pegar um osso, vou voltar lá atrás, numa das primeiras ministrações, para eu expor o tutano ou a medula, o que eu preciso fazer com o osso? Fala para mim. Quebrar. Assim é o nosso espírito envolvido pela nossa alma. Se a nossa alma não for quebrantada ou quebrada, o nosso espírito não será exposto e não estará livre para ouvir e receber a revelação de Deus. É no coração, ou seja, no nosso espírito, que a luz de Deus vai resplandecer. Se o nosso coração estiver com problemas, bloqueado, estiver envolvido por uma casca dura, que às vezes não se dá o tratamento que é a nossa alma, o que vai acontecer é que nós não vamos perceber a luz de Deus. Veja então, a partir de agora, eu com minha irmã, os princípios para a revelação na palavra de Deus, que o Senhor trabalha dentro do nosso espírito. Hoje eu vou falar somente sobre dois: o Santa Ceia, tem outros momentos que a gente precisa passar, então apenas dois hoje. Primeiro momento, fique atento. Qual é o primeiro princípio? Levante sua mão direita, coloque sobre o ombro do seu irmão, sacode ele e fala aí: participe aí junto com o pastor. Obrigado. Amém. Voltando. Qual que é o primeiro princípio? Então, 1, 2, 3. Amém. Um coração consagrado a Deus. Aleluia. Em Juízes 16, você que anote mesmo,
versículos 20 e 21, a gente lê que Sansão, ele foi derrotado pelos filisteus e estes cegaram os seus olhos, vazaram os olhos de Sansão. Por que Sansão foi derrotado sendo forte e ungido como ele era? Porque ele era nazireu consagrado ao Senhor. Preste atenção. E o sinal, repita sinal. O sinal da sua consagração era o seu longo cabelo. O nazireado é um tipo de voto dentro do judaísmo. Se você quer saber um pouco mais, Números capítulo 6. Vou repetir. Sobre nazireado, Números capítulo 6. Voltando. Quando o cabelo de Sansão ele foi cortado, a consagração dele também foi cortada por causa de uma coisa chamada desobediência. E a desobediência é um princípio estabelecido no voto que foi feito no nazireado. Todas as vezes, atenção, que a nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, uma nuvem escura vem sobre nós e nos tornamos cegos para as coisas espirituais. O pecado é algo terrível, que produz em nós insensibilidade. Quem aqui já sentou em cima da perna durante um tempo, e na hora que você foi levantar, sua perna estava formigando e sem força? Quem já teve essa experiência? Pois é, a alma, quando encobre plenamente o coração, ou seja, o nosso espírito, parece que o nosso espírito fica entorpecido. Ele perde a ação e a liberalidade de estar na presença do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de perceber as coisas de Deus. Ficamos entorpecidos. Então, a gente fica incapacitado de ouvir e de receber de Deus. Agora ouça, o alvo do diabo é impedir que enxerguemos. Ele quer que sejamos cegos acerca de Deus e do seu propósito para a nossa vida e por meio da nossa vida. Quando o pecado ele entra na nossa vida, o diabo ele tem espaço para nos cegar, e assim nós somos impedidos de obter revelação da parte de Deus, e a libertação nas áreas de necessidade da nossa vida, ela começa a ser incapacitada ou diminuída. Por quê? Porque quanto mais a gente resiste a Deus, mais campo Satanás tem para trabalhar na nossa vida. A revelação do Senhor é para aqueles e aquelas que obedecem, que tem um coração consagrado, dado, oferecido ao Senhor. Ouça isso. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com você, meu querido e minha querida. Existem muitos crentes em Deus, muitos crentes em Deus, que não conseguem entender as coisas do Espírito. É como se fossem ainda pessoas não convertidas. Será por que isso acontece? Porque são crentes que erram no coração, não têm um coração consagrado ao Senhor. Por causa disso, seus olhos espirituais, os olhos do coração, estão bloqueados, e eles e elas são crentes, não podem ver, enxergar, discernir as coisas espirituais. Atenção, esse não é o único, mas talvez seja o principal motivo de cegueira no meio do povo de Deus. Por outro lado, aqueles e aquelas que andam em obediência se tornam cada vez mais sensíveis e aptos para receberem a revelação da parte de Deus e do seu propósito acerca da sua própria vida. Feche os teus olhos um pouquinho. O que Deus tem para você? Qual é o plano de Deus acerca da sua existência? Será que você só existe para pagar conta e cuidar dos outros? Será que Deus tem um plano a realizar através da sua vida? Eu acredito que você vai dizer aí, está dizendo no seu coração, sim. Agora abre os seus olhos, olha para cá. Qual é esse plano? Ah, pastor, não é pastor não, você tem que saber. Como que eu sei? Estou tentando trabalhar aqui durante esse tempo todo por revelação. Pergunta: você tem orelha? Você tem língua?
cordas vocais, conjunto vocálico. Quem é que fez isso? Será que ele fala e ouve? Então você precisa falar com ele e ouvi-lo também, porque ele traz a revelação da sua vontade. Olha para cá. Nós não podemos ter a nossa vida simplesmente rodeada de um conjunto de ritos. Eu preciso ter relacionamento com Deus e ouvir o que Ele tem a meu respeito, porque existem determinadas coisas que nós passamos na nossa vida que nós não precisamos passar por elas. A gente passa porque errou nas nossas escolhas, e a graça do Senhor e a sua misericórdia ainda nos atinge, mas a gente poderia se livrar de muito aborrecimento, e outros muitos a gente passaria sem reclamar tanto, porque a gente entenderia o propósito de Deus em várias situações da nossa vida. Ouça o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Segundo princípio, falei do primeiro, que é um coração consagrado a Deus. Segundo princípio, digam para mim. Amém. Um coração ensinável. Lembre-se que essa situação, ela diz respeito ao modo como a nossa alma envolve e bloqueia o nosso espírito. Cuidado com aquilo que a sua alma escolhe. Amém? Então vamos lá, seguindo. Voltando. Com relação ao ensino, ou à forma, ou à capacidade de aprendizado, há dois tipos de maus crentes na casa de Deus. Há aqueles e aquelas que são portadores de uma doença espiritual que pode ser chamada de complexo de Adão. Estes e estas julgam que não devem aprender nada com ninguém. O que eu vou aprender direto com Deus, que é o complexo de Adão, tem contato direto. Eu não preciso aprender nada com ninguém. Irmã Ruth, tem alguma coisa para me ensinar? Não, eu já sei de tudo. Rodrigo, tem alguma coisa para me ensinar? Não, já sei de tudo. Sassá ensinar para mim? Não, eu aprendo com Deus. Na arrogância, jogam séculos de história e de mover de Deus através de inúmeras pessoas, e inclusive através de pessoas que lhes são contemporâneos, e esperam que Deus comece tudo outra vez com eles. Existe também um segundo tipo de mau crente, e que são piores. São aqueles que julgam que já sabem tudo, estão prontos a ensinar, mas não se assentam para aprender. Ouça, cuidado com a soberba. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Gostou ali? Já sabe de tudo. Pois é, misericórdia. Tais pessoas, elas não precisam esperar do Senhor algo, pois Deus resiste a esse tipo de coisa, porque Deus, Ele escolheu trabalhar por meio de pessoas, de gente, no meio de gente. Ouça isso. Tudo isso é soberba, e Deus resiste ao soberbo, mas, como eu disse, dá graça ao humilde. Apocalipse, ouça isso, 3,18. Você que anota, anote aí. O Senhor aconselha a igreja de Laodiceia a comprar o que mesmo? Opa, colírio. Comprar colírio para que possa ver. Esse ver é algo do Espírito. Colocar colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. Quando não se dispõe a aprender com outra pessoa, também não vai aprender diretamente com Deus. Sansão, ele ficou cego porque quebrou a sua consagração. Os laodicenses ficaram cegos por causa de um coração soberbo que julgava conhecer todas as coisas. Preste atenção. O ministro ou ministra de Deus, ele deve abrir a Bíblia acompanhado da ação iluminadora da luz do Senhor, a ação reveladora que traz discernimento da parte do Espírito de Deus. Mas se as pessoas estiverem cegas, não adianta nada. Antes de tudo, nós precisamos ter olhos para enxergar. Caso contrário, vamos cair no mesmo problema dos fariseus. Tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam. Nós não devemos aprender sozinhos aquilo que o meu irmão e irmã já sabe. Eu posso aproveitar a bagagem que
essa pessoa serva consagrada ao Senhor. Se você perceber que Deus está se movendo sobre a vida de alguém, usando alguém, dando graça, derramando sabedoria, olha para mim, cola nessa pessoa, anda com quem ora mais do que você, com quem lê mais a Bíblia do que você, com quem tem mais comunhão do que você, você vai ser jogado para cima, aleluia. É assim que funciona. Será que tem gente assim no nosso meio? Esse amém foi de matar. Será que tem alguém assim no nosso meio? Oh, amém. Estou terminando. Estou na primeira vez. Ainda tem 10. Estou brincando. Ouça. O tipo de coração depende do tipo de alma. Na verdade, fala do tipo de alma que o envolve. Lembra lá do osso, do tano? Pois é. E aí, meu amado irmão e irmã, dependendo do tipo de alma que o envolve, isso nos arremete à parábola do semeador. Os tipos de solo são condições ou estados de coração que têm contato com a palavra do Senhor. Há corações com terreno à beira do caminho, ou seja, terra pisada e visitada por muitas aves. São aqueles e aquelas que se deixam envolver por tudo e por qualquer coisa. Há terreno rochoso também, que recebem a palavra com alegria e até se empolgam. Mas a vontade e a perseverança, ela não existe, é frágil. E vindo dificuldade e perseguição, luta, logo abandonam a palavra. Há também terrenos cheios de espinho. São corações que se armam contra a palavra de Deus para não abrir mão de suas vaidades. Vaidade, o que é vaidade? É brinco, é vaidade? Cabelo é vaidade? O que é vaidade? Eu já falei sobre isso aqui. Vaidade é falta de direção de Deus, privilegiando o nosso querer em detrimento da vontade de Deus. Isso é vaidade. Ouça, esses corações se abrem para preservar a sua vaidade. Tudo em sua vida é desculpa para sufocar a palavra de Deus e deixar de lado os ensinamentos que ela oferece. Na verdade, não é a vida que tem que se encaixar a palavra, é a palavra que tem que dar um jeitinho de se encaixar na vida da pessoa. Por quê? Só segue a palavra naquilo que convém. Mas eu preciso dizer, e glória a Deus, que existe também a boa terra. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Boa terra, boa terra, boa terra, amém? Boa terra. Pois é. E boa semente em boa terra não vai dar outra coisa. O que vai dar? Frutificação abundante. São pessoas que ouvem, compreendem, se esforçam, amam a palavra de vida e assim logo frutificam. Há transformações maravilhosas e outra, transformações permanentes na vida destes e dessas. São exemplos vivos daquilo que Deus opera, daquilo que Deus faz àqueles e aquelas que se abrem à ação poderosa da sua palavra. Fico por aqui hoje. Preste atenção. A palavra de Deus é algo inseparável da vida do crente. Você precisa visitar a Bíblia e ela precisa visitar o seu coração permanentemente. Senão, você vai fazer igual aqueles. Como diz a palavra, a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Você já ouviu isso, né? Pede a mãe que o filho atende. Você vai nessa. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Vamos orar? Vamos orar. Feche os teus olhos. Eu vou dizer algo que eu gostaria muito que você fixasse também. Não é um ensinamento bíblico, mas certamente é algo que vai ajudar você no ensinamento bíblico.
Alguns estudiosos dizem que se você repete algo por 21 dias, aquilo começa verdadeiramente a fazer parte de quem você é. Você tem encontrado dificuldade para buscar a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus pela Bíblia? Faça o propósito de ficar pelo menos 21 dias com leituras regulares, no mesmo horário, no mesmo ambiente, e fazer anotações acerca daquilo que você descobre e anotações acerca das dúvidas que aparecem para você dividir com alguém um pouco mais experiente do que você. Se você fizer isso durante 21 dias, dizem estudos, que aquilo ali vai fazer parte dos seus hábitos cotidianos. Eu te pergunto, se você tem à sua disposição um papel, será que você vai se contentar com só o biscoito de maisena? Deus tem preparado um manjar maravilhoso para cada um de nós, mas a gente precisa ter contato com esse manjar. A gente precisa nos esforçar e levá-lo à nossa boca, se é que você entende. Você precisa tomar atitudes, só você precisa tomar. Deus não tomará por você. Deus não vai pegar a Bíblia do lugar onde você aguarda e abri-la diante de você. Você precisa pegar e abrir, você precisa pegar e ler. Você precisa parar o seu momento e meditar. Porque na verdade você vai economizar tempo na sua vida e vai receber direção para decisões que vão fazer toda a diferença na sua vida. Pai bondoso, nós abrimos o nosso coração diante de Ti e te agradecemos porque verdadeiramente, Deus, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos a Deus que o Senhor venha abrir a nossa compreensão, porque muitas vezes nós rodeamos ao redor de algumas atitudes, reconhecendo que elas precisam ser tomadas, mas de fato nós não as colocamos em prática. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos liberte, ó Deus, de toda a cadeia de rotina destrutiva. O Senhor nos dê força para romper, ó Deus, com hábitos que não acrescentam em nada na nossa vida. Que, ó Deus amado, o padrão fundamental e primeiro da nossa vida seja a Tua palavra, para que, ó Deus amado, as outras coisas, ó Deus amado, sejam norteadas por Ele. Ensina-nos, ó Deus, que a Tua palavra é a manifestação da Tua vontade, e nós queremos que a Tua vontade se cumpra sobre nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, as nossas imperfeições, mas, ó Deus, nos dá graça, força, condição para vencer, ó Deus, alguns hábitos que podem ser simples, naturais, mas que têm roubado tempo precioso que poderia ser dedicado à Tua palavra e ao nosso crescimento na Tua presença. Abre a nossa compreensão. Nós te pedimos, ó Deus, também perdão por aquilo, ó Deus, que fazemos com a Tua palavra quando a recebemos no nosso coração, mas, ó Deus, no momento em que ela precisa ser colocada em prática em algumas das nossas decisões, nós relativizamos a palavra. Tem misericórdia da nossa vida. Abre os nossos olhos. Nos dá, ó Deus, experiências mais profundas contigo, com o Teu Espírito, para que, ó Deus, ouvindo a Tua voz, possamos, ó Deus, cumprir o Teu propósito. Não apenas, ó Deus, com aquilo que a gente chama de força de vontade, mas, ó Deus amado, querendo nos alimentar, ó Deus, e conviver com a Tua presença, ter um relacionamento transformador. Mas nós precisamos de Ti. Livra-nos, ó Deus, da ação missionária do mundo no nosso coração, porque o contrário, para o contrário nós somos chamados, nós sermos missionários do mundo, e não o mundo ser missionário dentro de nós. Abre os nossos olhos. Ó Deus, cura-nos de todo entorpecimento, de todo adormecimento espiritual. Abre os nossos olhos. E mais uma vez eu quero te pedir, Pai, se for necessário,
Ó Deus amado, isso é muito sério. Se for necessário, decepciona-nos antes que seja tarde e estejamos afastados do teu querer, vivendo religião, mas não vivendo, ó Deus, relacionamento contigo. Dá-nos, ó Deus, o teu toque. Nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos e irmãs.